Olá de novo. Neste vídeo gostava de mostrar mais ou menos a técnica que eu uso para desenhar figura humana. Mais especificamente figura humana masculina. O corpo feminino é mais difícil de desenhar porque há uma série de subtilezas que são muito difíceis de capturar. Além de que a musculatura num corpo masculino ajuda muito a manter proporções. Se a gente desenhar o músculo do ombro, temos mais ou menos uma proporção de depois qual é que é o tamanho do braço, qual é que é o tamanho do antebraço. E como no corpo feminino, geralmente essas formas são muito mais suavizadas, é mais difícil manter as proporções corretas. Ainda assim, e usando esta base que eu costumo usar, o trabalho fica facilitado. Já não é a primeira vez que eu tento começar a desenhar um personagem, vamos supor, começar a desenhar a cara aqui, e começo logo por desenhar, por exemplo, a musculatura. Neste caso vou fazer algo um bocadinho mais exagerado, vou fazer uma pose típica, quer dizer, esta parte aqui já ficou mal, portanto já logo aqui ao começar encontro o problema, tentar fazer aqui uma coisa, uma pose mais tipo super-herói, ok, antebraço e tal, e isto eu estou a fazer basicamente de memória. Qual é que é o problema de fazer as coisas de memória? É que acabamos por desenhar quase sempre a mesma coisa, ou seja, acabamos por fazer o mesmo desenho, vezes e vezes sem conta, e o trabalho começa a ficar um bocado aborrecido e as pessoas começam a reconhecer o nosso trabalho, mas também a achá-lo sempre enfadonho e basicamente igual. É isto que a gente chama de muscle memory, que é quando uma linha já sai sempre igual, porque o corpo entra quase em modo automático. Portanto, isto tem a sua vantagem. Neste caso, a vantagem é que as linhas ficam um bocadinho mais expressivas. Essa é aquela que eu acho que é a principal vantagem de não fazer uma estrutura base. É que as linhas são mais expressivas e nós temos uma tendência a pensar mais em termos de silhueta do que propriamente em termos de figura e anatomia e estrutura. O que não quer dizer que seja provavelmente bom. Há aqui uma série de coisas que agora tenho que resolver, como por exemplo a perspectiva do pé. Os pés são as coisas mais chatas de se fazer, porque é uma forma que ninguém costuma olhar muito, mas que se estiver mal toda a gente consegue perceber que está mal, que está errado. Pronto, há aqui qualquer coisa que funciona, portanto, a figura está mais ou menos lá, mas se nós formos agora pegar nisto em termos estruturais e tentarmos ver onde é que estão as coisas, não é? Por exemplo, temos aqui um crânio, só fazer aqui a linha da perspectiva para ver qual é que é a rotação. Temos de ter aqui o pescoço, obviamente, e depois temos aqui que ter o externo, o osso do externo, a arquear, portanto, basicamente entre os músculos do peito, entre os peitorais, e depois temos de ter aqui um arco, até faz mais ou menos assim, que define mais ou menos a forma da caixa torácica na parte frontal, na parte de trás. Podemos fazer um arco deste tipo, e está aqui a nossa coluna vertebral, que acompanha a anca, é a peça mais difícil de desenhar no corpo humano, porque é uma forma muito peculiar e é uma forma que acontece no espaço tridimensional, não é só no espaço bidimensional, nem é um primitivo, portanto é uma mistura de formas, é quase como se a gente, é quase portanto, é uma forma que acontece no espaço tridimensional, não é um primitivo. A comparação que eu podia arranjar seria mais tipo uma batata da Pringle, porque tem aquele arco. Depois o osso do fémur é bué esquisito de desenhar, porquê? Porque nós assumimos que o osso vai daqui a aqui, mas o fémur por acaso vai daqui a aqui. Ou seja, o pivô continua aqui, porque o centro do osso é esta zona, mas depois o próprio osso faz uma coisa deste género. Ok? E é por isso que nós temos a largura da anca, onde nós sentimos o osso do fémur na lateral do topo da coxa, mas a rotação da perna é feita no centro, porque o centro está... Portanto, o osso não vai direto ao centro, como acontece, por exemplo, aqui no caso da tíbia e do perónio. A tíbia faz a parte da frente da perna, aquilo que nós chamamos de canela, aquela parte que dói quando um gajo bate contra uma esquina qualquer, e o perónio é este pequenininho que vai por fora, que encaixa no lado de fora do tornozelo. Portanto, o tornozelo é o fim do perónio, neste caso. Temos aqui, então, a mesma coisa, tíbia, aqui aliás fémur, e depois tíbia, que faz do lado dentro do tornozelo, e do lado de fora o perónio. Nós temos dois ossos na parte de baixo na parte de baixo da perna e nos antebraços para permitir a rotação. Aqui a mesma coisa, vamos fazer uma linha aqui só para fazer as clavículas. Okay? E esta linha vai variar de pessoa para pessoa, há pessoas que têm as clavículas mais horizontais do que outras. E daqui sai então o nosso o húmero, acho eu, que sai até ao cotovelo. No cotovelo também temos uma espécie de rótula de cotovelo. Depois temos dois ossos a sair, que é o rádio, que é o de cima, e o cúbito, que é o de baixo.
E outra vez temos dois ossos exatamente para poder rodar, e estes ossos também terminam no pulso. Basicamente estes dois topos de osso que vocês sentem no pulso é o rádio, que é o de cima. O rádio é fácil, esta foi uma mnemónica que uma professora de biologia me ensinou. Nós sabemos que o rádio é o de cima, porque se fizermos isto, que é, ou seja, se fizermos um fixe com a mão, o polegar é a antena do rádio, portanto sabemos que o rádio está do lado de cima. E então, o que é que isto acaba por dizer? Foi mais complicado para mim desenhar esta estrutura óssea agora, depois de ter feito o personagem, do que teria ter sido fazê-la antes. A parte porreira é que quase todas estas formas primitivas, excetuando, como eu disse, a anca, quase todas elas são formas primitivas, ou seja, todos os ossos podem ser considerados cilíndricos, e no caso da caixa torácica podemos imaginar uma espécie de ovo, okay, que foi parcialmente laminado, que foi cortado, então temos uma forma deste género. E isto é a nossa caixa torácica. Apesar de que eu prefiro fazer esta ligeira curva. Esta ligeira curva ajuda muito a dar a perspectiva à caixa torácica. E ajuda também a mostrar a rotação. E então o que é que acontece? É preferível, e eu aconselho a maior parte das pessoas a começarem primeiro por uma estrutura, até porque esta estrutura pode ser esboçada apenas com linhas retas. E porque depois vestir a carne em cima do personagem é muito mais fácil. Por exemplo, se nós fizermos uma linha entre a base do externo, e agora vou fazer este em azul, entre a base do externo e o ombro, temos outra aqui, nós temos a direção do músculo peitoral, ok? Ao começar. Isto funciona, por exemplo, para uma pessoa que não tem, uma pessoa relativamente normal, sem ser uma pessoa com uma atividade física muito forte, portanto não há pronúncio, os músculos não estão pronunciados, mas temos esta linha que depois nos vai dar aqui a direção dos músculos peitorais. Temos esta linha aqui que nos dá o início dos abdominais, portanto que depois fazem esta caixa toda aqui, e a própria linha da anca fornece-nos a indicação de onde é que terminam, os músculos do abdômen também. No caso da linha da curvatura aqui do fémur, isto serve-nos para nos dar um espaço de um músculo, que eu confesso agora que não me lembro do nome, aliás, a maior parte dos músculos não conheço. Temos então aqui uma linha, que faz este músculo triangular aqui no meio. Temos a linha de fora, que nos é dada basicamente pelo espaço que sobra. E depois temos um outro aqui dentro, que eu ilustrei já no primeiro desenho, mas agora estou apenas a complementar. E depois temos aqui também os gêmeos, que são uma espécie de bola. Aliás, são duas bolas. Estes músculos não se chamam gêmeos, a gente chama-lhes gêmeos porque eles serem iguais, mas eles têm outro nome. Confesso que agora também me escapa. No antebraço, o antebraço é um filme para desenhar porque é feito de vários tendões, nem tanto músculos, portanto a pose da mão vai influenciar a expressão do antebraço. Se tivermos um punho fechado ou se tivermos os dedos abertos, o antebraço vai ter outro tipo de presença. No caso do ombro, eu geralmente desenho o ombro à base de 3 músculos, como se fossem 3 gomos de laranja. E outro lá atrás, portanto, estes 3. O bíceps é relativamente simples de desenhar, há aqui mais um mais longo, e depois atrás também temos um que não se consegue ver nesta ilustração, que está de costas. Aqui eu costumo fazer um grande, do outro lado há outro que complementa também, e depois aqui por baixo é onde entram os nossos tendões todos e que são influenciados pela rotação do antebraço, pela posição da mão. Neste caso eu aconselho sempre a vocês arranjarem uma fotografia, é mais fácil. Pronto, mas antes de continuar a esticar aqui, e já não tenho muito mais tempo, vou fazer um desenho só com a estrutura, quer dizer, usando apenas a estrutura, vocês verem, vou tentar fazer uma pose relativamente dinâmica, para vocês perceberem como é que se pode usar esta estrutura. Portanto, costumo começar pela cara, deixem-me só pensar o que é que vou fazer. E vou já começar pela caixa torácica, porque ela vai estar rodada de uma forma peculiar. Ok, faço aqui o meu ovo. E com isto eu posso ir buscar a clavícula. E com a clavícula tenho mais ou menos a direção do braço. Atenção que aqui agora também um bocadinho incluir a perspectiva. E a direção da cara vai mostrar qual é que é a intenção, digamos, desta figura. Se ele tiver com a cara a olhar para um lado, a pose quer dizer outra coisa completamente diferente. Neste caso agora quero ver aqui o ombro dele, porque ele está a puxar o braço atrás. Portanto eu preciso desenhar ali a clavícula. Também é uma coisa que eu não desenhei no outro porque não se vê que são as omoplatas ou as espadas, acho que é o que se chamam agora. Ainda assim eu tenho que puxar a anca dele à frente.
e vou pôr uma perna relativamente direta para este lado, e aqui vai ter que entrar a perspectiva. Eu estou a pôr já aqui alguma expressão no traço, mas é apenas para servir de apontamento para onde eu vou pôr as dobras nos ossos. E agora, se a anca estiver rodada, eu consigo dobrar um bocadinho mais esta perna, lá ao fundo, até se eu levantar o pé. Se eu levantar o pé, a perna pode dobrar um bocadinho, e é como se eu estivesse a ir buscar energia ao movimento das pernas. Okay? Reparem que eu estou a fazer basicamente apontamentos onde são os joelhos, onde são os tornozelos, porque agora posso ir ali e melhorar o traço. E isto vai-me ajudar a definir então não só a perspectiva, como as linhas de estrutura do desenho. Okay? Não me queria estar a esticar muito, mas é muito difícil explicar isto em 10 minutos. Ok, agora a mão vai estar voltada ao contrário, portanto o polegar está daquele lado. E vamos aqui fazer uma linha para ver mais ou menos se encontramos aqui a perspectiva do braço. Esta perna não pode estar tão dobrada, tem que estar mais esticada. Ok, mas por aqui assim, por exemplo. E não assim, não sei se está muito bem. Vou fazer aqui uma batota, que é a parte porreira de se trabalhar em digital. Ok, e acho que tudo o desenho está um bocado grande mais para a imagem, estou a sentir um bocado claustrofóbico aqui nas pontas, digamos. Ok, portanto aqui vamos ter então uma lança que segue mais ou menos a direção, ou se calhar nem tanto, mas assim. Portanto, se nós encontrarmos aqui também um ponto de fuga, este ponto de fuga vai nos dar indicação de uma série de coisas, como por exemplo aqui a linha das ancas, a linha dos joelhos, nem tanto porque eu está com uma pose dobrada diferente, mas a linha dos pés. Aliás, isto aqui até ajudou. Cá para baixo. E agora, convinha era vestir isto tudo com músculo. Acho que esta parte aqui ainda não está a funcionar muito bem. Mas assim que eu puser a parte da musculatura por cima, se calhar vai ficar melhor. Vou desbater o desenho. E vamos então agora aproximar um bocadinho. E noutro layer, obviamente. Não sei que tenho usado cores diferentes. Vamos tentar ir buscar aqui a linha dos músculos do peito. Como a caixa torácica vai estar dobrada, nós vamos ter mais ou menos visível as costelas, aqui os dorsais. Isto acaba por ficar um desenho também com alguma expressão, mas que é toda facilitada pelo facto de nós fizermos este trabalho prévio. Não é? Aqui o antebraço tem que estar torcido, porque nós temos aqui as costas, vamos ter aqui claramente as costas da mão, porque está rodado. Exatamente, o polegar está lá para trás, já aqui temos o nosso dedo mínimo. E eu não sei se isto deveria ser por trás ou pela frente do antebraço, mas acho que é ou meio ou por trás, será uma coisa deste género. E agora aqui a mão, vamos fazer então os bíceps, até encontramos aqui o nosso antebraço e a mão irá apontar mais ou menos nesta direção. Eu espero não estar a desenhar nada fora da ecrã, vou ter o cuidado de fazer isso antes. Pronto, e agora vamos para as pernas, temos aqui. Geralmente evita-se desenhar a genitália mesmo, mas pode fazer aqui um apontamento de um volume. Aqui embaixo também, dependendo de como é que o pé está fletido, nós vamos ou não representar. O tornozelo aparece sempre ali. Esta parte aqui não ficou muito bem, confesso. Também não há problema em fazer-se um apontamento gráfico, por exemplo, alguma coisa deste género. Fazer este apontamento gráfico e depois ir aqui e redefinir a forma, não é? Procurar o final mesmo do tornozelo. Aqui convém, eu pessoalmente aconselho a fazer a linha da tíbia, quase sempre, porque em algumas situações, dependendo da luz, vai-se ver. E depois há uma coisa que ajuda, que é mesmo desenhar os dedos dos pés. A maior parte do pessoal tem uma tendência a fugir disso, até eu tenho uma tendência a fugir disso, mas já não é a primeira vez que desenhar os dedos dos pés ajuda a transmitir a perspectiva do desenho e acaba por resolver, em parte, algumas das dificuldades do desenho em si. Este músculo geralmente dobra um bocadinho por aqui. E então temos aqui um bocadinho de caixa, deixa-me só apagar este, um bocadinho de caixa torácica à vista. Aqui também o umbigo geralmente funciona como uma das marcações dos abdominais, a gente saber onde é que estão, onde é que terminam. Portanto, vocês repararam que eu fiz aqui uma personagem relativamente magra, são aqui das coxas. Se nós quiséssemos exagerar isto, a dificuldade não era muita, porque era uma questão de pegar na linha, nas linhas que já temos, e exagerar basicamente tudo. Portanto, este ombro seria muito maior,
Os bíceps também seriam maiores, acho que é tríceps, exatamente, da parte de trás do braço. Portanto, seria basicamente pegar nisto e fazer a versão Hulk, quase. Os dorsais, obviamente, enormes. Aqui as linhas da grade costal. Aqui a mesma história, muito músculo. Antebraço espesso. E depois aqui a mesma coisa, provavelmente os abdominais seriam representados de outra forma para ter um bocadinho mais de impacto, alguma coisa, por exemplo, deste género. Depois eu vou escurecer esta linha para vocês verem. E a mesma coisa aqui com as coxas, também exagerar o volume dos músculos. Provavelmente iria obrigar a representar outros músculos que inicialmente não foram representados. Don't skip leg day, fazemos os gêmeos também granditos. E aqui a mesma coisa. À frente nós não temos músculo, portanto a parte da frente nunca fica provavelmente musculada. E os pés também não ficam, não aumentam de volume, podem aumentar ligeiramente, mas nada de mal. E agora só a título de curiosidade, só para se ver. Esta seria a pose, por exemplo, de um exemplo muscular, e vocês podem ver que eu transmiti as duas figuras usando exatamente a mesma base de esqueleto. É uma questão de interpretação depois da parte muscular. O pescoço também pode ser largo. Ok? E então passamos a ter, obviamente, as mãos também. As mãos se calhar não crescem tanto. Eu é que estou a não desenhar as mãos, confesso, não sei muito bem o que fazer com elas, porque esta pose também é um bocado esquisita. Mas pronto, cá está uma versão mais musculada de uma pose que segue mais ou menos as mesmas regras que a outra. Espero que tenham gostado. Foi um vídeo um bocado longo, mas não há muito mais forma de explicar isto rapidamente. Até à próxima.